Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu venho até vocês neste dia de hoje para falarmos um pouco sobre como o próprio calvinismo criou uma seita. Não que o calvinismo seja uma seita, me entenda, mas é que nós fomos tolerando uma seita sendo criada dentro do próprio calvinismo. E eu já fiz parte dessa seita por um período bem curto de tempo. Isso deve ser aqui reconhecido, um período muito pequeno mesmo aí de tempo eu fiz parte dessa seita. E por que eu denomino o hipercalvinismo hoje como uma seita? A primeira coisa que eu vejo é que os hipercalvinistas eles têm uma ideia fixa na cabeça de que eles não são hiper. Eles são como toda seita. Toda seita nasce de um anseio um anseio de ser a raça pura de uma religiosidade que eles sempre dizem que elas estão afundadas em apostasia e querem retornar aos pilares antigos dessa religiosidade. Até aí eu não vejo nenhum problema, haja visto que o cristianismo hoje é uma celeuma, uma quimera, um bicho de 7 cabeças aqui, que ninguém sabe o que é, e eu sou um grande defensor que nós voltemos à igreja primitiva. Sou um grande defensor disso. Acredito eu que se você voltar à igreja primitiva, você verá que tanto arminiano como calvinista vão te odiar. Porque certo é que nenhum apóstolo era calvinista ou arminiano. Isso é a certeza que nós temos. Entretanto, todavia, esse hipercalvinismo que eu denominei como adoradores de Dort, os dortianos, que não conhecem nada do calvinismo histórico e se apegaram ali, eles se aglutinaram na própria internet e é lá que eles fazem seus desvaneios muito grandes, suas incursões num paralelo mundo de Alice no País das Maravilhas. E esse pessoal foi crescendo e crescendo, e quando eles vão para debate público, o que eu vi, como alguém que eu sou um escritor e prezo muito por isso, quando eu vi esse pessoal escrevendo, falando sobre esse assunto, é ali que eu entendi que são leitores de livro de 20 páginas, no máximo isso aí. Eu falei, alguma coisa está errada no Reino da Dinamarca, então isso aqui não está parecendo, irmão. O hipercalvinismo hoje não parece uma seita, ele é uma seita. Aquilo lá é uma seita que destoa do calvinismo moderado, como também está se criando uma seita dentro do arminianismo, e eu irei denunciá-la aqui em tempo oportuno, que destoa do arminianismo clássico também. Essa seita tem que ser bem colocada aqui, porque criou-se aí um mercado paralelo para isso. As pessoas estão indo, estão vendo, em sua maioria, esse pessoal, estou falando do lado de cá, em sua maioria, o pessoal que está do lado de cá, eles são desigrejados, pessoas que não têm o pingo de conhecimento sobre o que é santidade, sobre que quando Calvino falava sobre eleição incondicional, ele falava para que aquilo trouxesse humildade e amor ao próximo. Quando nós falamos de predestinação, eleição somente pela fé,
que a eleição antecede tudo, isso deveria refletir em nós um espírito de mansidão, de sabermos que se Deus se compadeceu de mim, também irá se compadecer de outro, porque não depende de quem corre nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. Mas criou-se aí, a partir dessa glorificação dortiana, que é uma glorificação da estupidez, é uma glorificação de um pensamento reducionista do que é salvação. E dentro dessa seita foi se criando um parâmetro, que o parâmetro não é a Escritura, ao contrário, eles querem submeter as Escrituras ao sino de Dort. E não ao contrário. De acordo com que eles começaram uma lenda muito grande aqui, de que se você não trafega nas cartilhas dortianas, você é um herege. Você é alguém que está fora do clã e provavelmente destituído da glória de Deus. O aferidor para esse pessoal, a cosmovisão deles, não se movimenta a partir da Escritura, porque eles dizem que Dort é o resumo da Escritura. Esse aqui que é um dos grandes perigos que nós estamos correndo com essa seita que mancha, macula, destrói diálogo entre calvinistas e qualquer outra denominação. Então isso é muito complicado. Porque nós temos meninos na internet pagando de intelectual, pagando de apologetas, tudo na outra rede aqui também, você pode ver, é Cultura Reformada, página com o nome de Dort, Cultura Reformada, cultura disso, cultura puritana, cultura daquilo outro. Sendo que esse pessoal não se propõe a nem estudar o que é que foi isso. Eles acham que pegar aí vídeos do pastor, o investigador, o pastor da calcinha, e ficar colocando na internet, isso se chama apologética. Pegar vídeo do Malafaia, sendo corte do Malafaia xingando palavrão e pôr na internet, eles acham que pronto, resolveu. A apologética foi feita. Esse tipo de coisa pequena, baixa, que eles estão acostumados a chamar de apologética. É uma coisa meio complicada, porque nós não temos aqui nenhuma pretensão de tentar mostrar a você aqui o que é ou o que deixou de ser, no sentido aí da devagação desse pessoal. Esse vídeo não é para te falar do que é apologética, mas como eles se propõem a serem apologeta, a apologética que eles fazem é uma apologética de fígado. É uma apologética intragável, é uma apologética que não é apologética, aquilo não tem como ser. Até porque os termos de apologética, eles nem sabem o que é isso, não sabem nem onde é que começou esse termo. Então nós vamos vendo essa devagação aqui e ali, desse pessoal que estão confundindo que simplesmente o fato de confessarem que são calvinistas, eles confessarem que creem em Dort e seguem Dort, eles acham que pronto, resolveu a vida deles. Em sua maioria, beberrões, não tem nenhum compromisso com a igreja local, porque grande parte são desigrejados, são detratores, difamadores, no sentido de pensarem que a apologética, nesse sentido aqui, de pensarem que a apologética é você vir aqui e colocar recorte de pastor e assim por diante. Não, tem páginas aí que já fazem isso.
E as páginas que assim o fazem nem se propõem a serem apologeta, não tem essa preocupação neles. Mas a ideia que eu quero desse vídeo aqui é mostrar a você uma seita voraz que está se criando dentro do meio calvinista do qual eu fiz parte, e graças a Deus eu consegui sair, e só há um jeito de você sair disso. É rompendo a corda mesmo, é soltando e indo embora, dando as costas e não olhando para trás. As pessoas me perguntam hoje se eu deixei de ser calvinista. Irmãos, eu creio nas escrituras acima de Calvino. Eu não creio no que Calvino diz. Eu vou atrás das escrituras. Um dos comentários mais lindos de Hebreus, uma aula, né, que ele não escreveu o livro, uma das aulas mais bonitas de Hebreus que eu já pude ler foi Armínio quem escreveu. Só para você ter uma ideia. Então esse pessoal, eles não estão prontos aí a debater com ninguém. A debater não, a dialogar com alguém. Com ninguém que não faça parte do clã dele. Até os calvinistas moderados são tidos como seita para esse povo. Veja só uma coisa. Quando a gente vai atrás de uma seita, para ver o que a seita é, nós encontramos isso aqui para provar que uma seita é seita. Olhe bem. E eu me guio por isso aqui até hoje, que é o guia o guia mais confiável para se colocar no escopo do que é uma seita. São essas 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Veja, o primeiro ponto de uma seita, e aí você pode colocar isso nesse hipercalvinismo que se criou aqui no Brasil, é a adição. Toda seita adiciona algo à Bíblia. Ou seja, eles até acreditam na Bíblia, mas nunca levam apenas ela em consideração. Se você disser hoje a um seguidor de Dort que ele tem que abandonar Dort e ficar somente com a Escritura, ele vai lhe dizer que Dort é o resumo da Escritura. Diga, vem aqui e diga que você não segue Dort, porque eu não sigo. Eu estava dentro de um sistema que idolatrava isso aqui. De que nunca foi somente a Escritura. De que vocês não reconhecem quem não adora Dort. De quem não é seguido por ele. Não é que vocês não reconhecem que o cara não seja calvinista, vocês não reconhecem que o cara é crente. Aí eles vão dizer nos comentários, não, você está criando espantalho, porque a ideia deles é essa, é sempre dizer que nós criamos espantalho, criamos espantalho, criamos espantalho. Eles afirmam que a Bíblia é a fonte, mas seus livros não podem ser desprezados. Um outro ponto é, observe isso no movimento de vocês. Se você vai fazer parte desse movimento, o problema é seu, mas você não aceita. O outro problema é a subtração. As seitas sempre são conhecidas por tirar a natureza de Cristo. Isso eles não tiram. Mas eles subtraem o sangue de Jesus Cristo. Sabe como? Quando não reconhecem que o outro está pregando o evangelho. Que para pregar o evangelho tem que ser dentro do escopo deles, do que eles criaram ali, no imaginário tosco e demoníaco que eles criaram nisso. Tem que ser Dort. Se não for Dort, não é o evangelho. O vá não é a Bíblia, o vá é Dort. Vamos ver aqui. Vocês podem me falar o que for, não estou falando contra calvinista aqui. Eu estou falando contra essa seita parasitária, porque é uma seita parasitária, são parasitas, que tem que ser expurgado de dentro do calvinismo com veemência, que tem que ser rechaçado dentro do calvinismo com muita veemência, porque isto está denegrindo, destruindo a imagem do bom calvinismo. Um outro ponto é a multiplicação.
Observe os seguidores de Dort. Seitas geralmente pregam a autossalvação. Os defensores das seitas creem sim que Jesus é importante, mas eles acreditam firmemente que a salvação depende de outras coisas externas, ou seja, eles dizem, eu sou salvo pela graça. Isso eles batem no peito e dizem, mas ao reconhecerem que Jesus só está dentro do clã deles, o sectarismo deles fazem com que eles sejam levados para isso aqui. Porque é sim uma autossalvação quando você afirma que Jesus só está salvando dentro do seu clã. Você pode não afirmar com a boca, mas na entrelinha é isso que vocês afirmam. Você só pode ser salvo se tiver Dort. O que é isso? Se não há multiplicação dentro do reino de Deus. Se não há algo extra bíblico. E o quarto é a divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização. As seitas fazem isso. E eu vou falar agora daqui da divisão e vou ser mais enfático com você. Mas antes disso, meus amados irmãos, esqueci de falar no começo desse vídeo. Dos nossos livros, eu estou com um kit novo aqui para lançar com vocês. Tá? 2 já foram lançados, que é Cristo entre as Igrejas. Se você quiser sair desse sectarismo, observe esse livro. Cristo entre as Igrejas. Irmãos amados, esse livro é fantástico. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Cristo estava entre as 7. E o livro da Débora, que é Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. E aqui vai os 2 lançamentos aí para você. Ó. Nós tratamos a ansiedade à luz da Bíblia. E a ansiedade, ela tem origem no pecado. E não importa o que você me diga, é o que a Bíblia está me dizendo. Ansiedade e sua origem pecaminosa. A ansiedade é compatível com a fé cristã. Um crente pode andar ansioso. Uma coisa é ele ser tentado com ansiedade, outra coisa é ele acolher isso no coração dele. Ele pode isso. Então, esse livro aqui vai poder te ajudar. E tem o nosso livro, que é o Novex desse mês, que é Avivamento ao Método de Deus, um chamado à oração e ao jejum. Irmãos, leiam esse livro aqui. Esse livro é fantástico demais, tá? Então, os 4 livros eu te mando outro de presente, são 4, tá? Então, na promoção, se comprando os 4, eu te mando um 5º aqui de presente aqui também, tá? E tem o nosso kit infantil, irmãos. Nós estamos lançando esse kit infantil, tem 2 lançamentos, os outros não. Olha só como é os nossos kits. Lições bíblicas para criança entre 5 a 10 anos, tá? Esse aqui foi a Débora que escreveu as parábolas de Jesus Cristo, olha lá como é que é dentro, tá vendo? Muito legal para a criança pintar e também estudar junto com você. Escola Bíblica Dominical, você que é professor de EBD, tenta colocar aí na sua Escola Bíblica Dominical também. Você que quer somente para o seu filho em casa também vai, tá? Aprendendo com as parábolas de Jesus, foi a Débora que escreveu, esse aqui também, ó. Bem-aventurados pequeninos, tudo aqui é lições, tá? Para criança entre 5 a 10 anos. Também tem os 10 mandamentos e oração do Pai Nosso, aqui também, ó, tá? Tem também como Deus criou todas as coisas, isso aqui é o Catecismo Infantil 1, tá bom? E esse aqui é o lançamento, ó, Salzinho da Terra e Luz do Mundo, que a Débora também escreveu ele agora há pouco, dia 8 de agosto, saiu esse daqui. São livretinhos assim, fantásticos, e livro grande, tá? São 13 lições, esse aqui tem 56 páginas, ó. São livros bastante grandes, robustos, tá? Em capa em plastificado, olha lá, tudo bacaninha, tá bom? E tem também o nosso livreto, lançamento Rabisco e sua turma, Rabisco e o Homem que Não Sorri. Esse aqui é o 01 da nossa historinha, fui eu que fiz a história e a Débora cartonou junto comigo, tá? É uma história bem infantil mesmo, para criancinha aí, até 5, 6 anos de idade, tá? Um gibizinho, ó, muito bacana, se você quiser adquirir, tá bom? Entra em contato comigo, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você entra em contato diretamente comigo. Esse telefone que tá aí, o meu, 319-8945-8971 é meu telefone, tá? Mas, meus irmãos,
Tem coisas aqui acontecendo nessa questão dessa nova seita que se criou, em que não há um reconhecimento que Deus esteja no outro. Então isso aqui, o quarto ponto para se identificar uma seita é a divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Perceba bem uma coisa, esse pessoal, em sua maioria, são desigrejados. Mas os que são igrejados, os que estão dentro da igreja, eles têm uma fidelidade denominacional e não às Escrituras. E não às Escrituras. Você quer ver uma coisa muito simples? Por esses dias, houve aí uma celeuma de acho que foi um ancião, eu não entro muito nessas polêmicas, já entrei, mas não entro mais, acho que foi um ancião da CCB. Saiu um áudio dele por aí, ele falando bem da maçonaria, tá? Ok, todo mundo aqui nesse canal sabe meu posicionamento contra a maçonaria, que é uma seita, e é uma seita ali satânica. Todo mundo sabe disso. Mas aí um monte de gente, inclusive presbiteriano e batista, saíram quebrando o pau contra o ancião da CCB. Eu não sei o contexto mesmo da fala dele, então não vou entrar na fala do ancião, tá? Não estou passando pano para a CCB também não, tá? Outro tempo eu venho cá falar sobre isso, mas eu não ouvi, então não posso aqui entrar nesse assunto. Nem o áudio eu ouvi, não ouvi ninguém falando sobre... muita gente falou sobre esse áudio e tal, mas eu não quis ouvir. Mas eu vi algumas caras em cartazes de YouTube falando sobre esse assunto. E aí eu pensei, mas esse cara, ele é um batista. Ora, irmãos, o berço da maçonaria evangélica é a igreja batista e a igreja presbiteriana. Você entende o tamanho da hipocrisia denominacional da qual vocês estão envolvidos nisso? Vocês estão falando do ancião, que a palavra ancião é presbítero, né? Vocês estão falando do presbítero da CCB que envolveu-se com um áudio elogiando a maçonaria e esquecem-se que o pastor que está colocando a mão na cabeça de vocês hoje pode ser um maçom. Você entende que vocês saíram, principalmente aí quem saiu da CCB e caiu nessa esparrela? Não estou dizendo que você deveria ficar ou deixar de ficar na CCB, eu só estou dizendo que vocês saíram de um lugar que vocês estão agora dizendo que os camaradas, possa ser que digam isso, né? Que o camarada é maçom. Ok, tudo bem, a reclamação de vocês é legítima. Mas tem uma coisa aqui acontecendo. Vocês estão falando dele, mas não estão falando da denominação de vocês. Tem um estudo aqui na internet do reverendo Augustus Nicodemos. Ele falando sobre a maçonaria, tá? Ele falando sobre a maçonaria, ele disse, palavras dele, que quando foram fazer o concílio a pedido do reverendo Hernando Dias Lopes, essa pauta foi colocada e foi defendido que tirassem-se do púlpito todos os pastores maçons da Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse concílio foi feito agora há pouco, tá? Não tem 10 anos que ele foi feito, não. Então, provavelmente, você está com um pastor maçom na sua igreja. E veja por que eu vou lhe dizer isso. Provavelmente. Provavelmente também não esteja, tá? Mas vê, quando foram tirar os que eles sabiam que era, tá? Chegou-se à conclusão, palavras do tio Nico, tá aí na pregação, só é você buscar assim, Augusto Nicodemos e maçonaria, vai sair lá essa pregação dele. Tenha paciência e escute tudo que está lá. Quando foi fazer isso, ele disse uma coisa muito simples, irmãos. Ele disse, palavras dele, que para não defasar o colégio de pastores,
Porque se tirasse, a defasagem ia ser muita. Então pensa no tanto de presbítero e pastores, maçons dentro dessa igreja. E aí você que chegou aí, que está aí como sendo o paladino da justiça contra a maçonaria da CCB, se esqueceu que tem essa coisa contra vocês, cara. Mas veja, isso é o que dá vocês entrarem em uma seita. Vocês perdem o reflexo de crítica. Vocês saíram de uma placa e disseram que adoravam uma placa e agora não adoram mais. Será mesmo que vocês não adoram uma placa mesmo, não? Vê só isso aí. Vocês estão envolvidos, gente, não que a igreja presbiteriana seja uma seita, não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é que se vocês continuarem nessa pegada de hipercalvinismo do jeito que vocês estão, sim, vocês estão dentro de uma seita. Porque primeiro o sectarismo é tão grande de vocês que vocês não conseguem ouvir a outra parte. São o que Paulo chamou de mestres segundo os seus próprios preceitos, seus próprios anseios. Então há aqui um cuidado da minha parte em separar isso tudo, porque criou-se, irmãos, criou-se uma religiosidade do ponto de vista aí louco, tosco, tudo que você pensar. O hipercalvinismo hoje é uma das seitas mais mortais que já foi criada. Os seguidores dessa seita não reconhecem o evangelho pregado por nenhuma outra denominação. A finalidade desta seita é fazer do Sínodo de Dort o seu livro sagrado e julgar tudo e todos por uma ótica distorcida de uma diabrura que eles pensam ser o evangelho. É uma diabrura o que esses caras creem. É uma loucura. Porque são mestres segundo o seu próprio intelecto. É uma loucura porque eles querem falar de uma eleição sem santificação. É uma loucura porque essas pessoas estão envolvidas nessa seita dortiana, julgando os outros a partir de uma visão de cristianismo que eles criaram para eles mesmos. É o famoso mundo de Bob que eles criaram. Não tem como ser diferente. E aí, quando vão a debates, é deplorável o conhecimento. Quando vão a debates, meu Deus do céu, é uma coisa assim que envergonha. Sim, irmãos, eu saí de uma seita. O hipercalvinismo não precisa ser bem pesado, só é pesar. E ele tem toda a característica de uma seita, sim. Eu reconheço a multiforme graça de Deus em várias denominações. Sou maduro demais a saber o que é uma heresia e o que é um falso profeta. E também tenho que ter a mesma maturidade para saber o que é um pregador diferente de mim. Cristo não está apenas na minha doutrina. Eu posso reconhecer Cristo na doutrina do outro. Eu posso ver que tem Jesus ali. Isto não faz de mim alguém que está passando pano ou assim por diante para hereges, porque essa seita, tudo deles é herege. Herege é todo aquele que não professa Dort, que não professa o que eles estão fazendo. Aí você se torna um herege a partir disso. Irmãos, nós estamos diante de uma seita das mais terríveis que o meio do evangelicalismo já criou.
Dort é o fariseu moderno. Esses seguidores de Dort que aí estão, os hipercalvinistas, são os fariseus modernos. São os separados. São os santos. São a raça pura. São os santos que, ou seja, os santos que não se santificam. Os santos que dizem que Jesus os salvou, mas as suas vidas não mudaram. Os santos que dizem sempre: eu sou salvo pela graça, mas a vida é uma desgraça. Eu sou salvo pela graça, Jesus me salvou do meu pecado, mas os pecados que eu tinha antes eu continuo afundado neles. Beberrice, chocarrice, arrogância, prepotência, tudo isso faz parte da minha vida. Beberrões, então, eu nem falo. Isto são vocês. E se você vai continuar nisso, parabéns. Você está em uma seita. E não, você não precisa reconhecer o outro como irmão, porque o ímpio aqui não é ele. O ímpio aqui é você. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe e os guarde. Você querendo, nos ajude mesmo aí com os nossos livros, tá? Querendo, ajude a gente aí, tá bom? Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Espero em Deus poder ter ajudado os irmãos. E ao longo dessa semana tem mais vídeo aqui para a glória de Deus Pai. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.